pessoal, estamos aqui para mais uma especialidade nesse canal, desse clube lindo, maravilhoso. A especialidade de biossegurança, acho que a maioria vai lembrar, eu passei esse ano, algumas semanas atrás no clube, no presencial, mas como existem desbravadores que estão acompanhando, fazendo as atividades de forma remota, online, então a gente está disponibilizando esse vídeo também para que todos possam fazer a prova, tá? E se você também assistiu a especialidade no presencial e quiser assistir de novo, antes da prova, para relembrar, pode assistir também, que tá aí dando visualização pro nosso canal, a gente tá feliz, entendeu? Essa especialidade de biossegurança é uma especialidade nova, tanto é que se vocês olharem no manual antigo que a gente tem de especialidade, ela não vai estar, ela foi feita no ano passado, por conta do que a gente está vivendo agora, porque estamos em uma pandemia. E a palavrinha biossegurança por si só já não é novidade para a maioria de vocês, porque se fala muito medida de biossegurança, distanciamento, máscara e álcool. Infelizmente aprendemos da pior maneira possível todos esses conceitos e espero que tudo passe logo. Bom, essa especialidade pede alguns conceitos, não são poucos, então eu vou estar passando aqui para vocês. Vocês precisam saber de todos esses conceitos, o que é cada uma dessas coisas. Aerosóis, agente de risco, biossegurança, material biológico, agente químico-biológico, incidente químico-biológico, patogênico e EPIs. Vocês precisam saber de tudo isso, o que é cada coisinha. Mas não é nada difícil, tá, gente? O nome pode parecer um pouco diferente, um pouco estranho, mas é tudo bem simples. Eu tentei trazer tudo da maneira mais clara e mais fácil possível para vocês entenderem. Trouxe muita imagem, porque não é uma especialidade que precisa necessariamente aprofundar muito, porque se a gente fosse aprofundar muito, teria que ser umas 3 especialidades no mínimo. Então, eu tô falando aqui de biossegurança, eu vou falar de biossegurança, então esses conceitos assim eu vou passar mais por cima para vocês entenderem o que é cada conceito. Aerosóis, pensem em desodorante aerosol, inseticida inseticida, sabe? Veneno de inseto, tadinho dos insetos. Enfim, os que são aerosóis, suspensão de partículas finíssimas, sólidas ou líquidas num gás. Então são partículas bem fininhas que a gente mal enxerga, podem ser naturais ou não, como eu trouxe aqui na imagem. A gente tem aqui no meio poluição, gente. Em alguns países, infelizmente, a poluição já é tanta que já está até visível a olho nu. A gente olha assim e vê uma camada grossa de poluição. Onde a gente vive ainda não está assim. Então, mas existe a poluição, porque, enfim, tráfego de carros, indústrias, a poluição está aqui, mas são partículas tão finas que a gente acaba nem enxergando. Os inseticidas, os próprios desodorantes, também são aerosóis, eles são partículas, a gente acaba enxergando mais, mas assim, é tudo bem fininho. E a própria tosse, quando alguém tosse, a gente não vê. Opa, a partícula é tão fina que a gente não tá vendo a tosse, assim, igual o desenho, quando a pessoa tosse, sai sei lá, uma massa, a gente não vê isso na vida real, mas é um aerosol. Agente de risco. Agente de risco, gente, pode parecer um pouco confuso para vocês, porque esse é um conceito muito amplo. Então eu vou tentar trazer meio que resumido, mas assim, é um conceito muito amplo, agente de risco. São várias coisas, são várias situações, são vários agentes mesmo que podem causar danos à saúde do trabalhador, de quem está trabalhando. Só que existem tantas formas de trabalho, existem tantas coisas que esses agentes de risco são infinitos, assim. A gente classifica os agentes de risco em físico, químico, biológico, ergonômico e acidentes que envolvem, enfim, outras coisas também. Eu faço faculdade de odontologia. Quando estou atendendo um paciente, tenho vários acidentes, posso ter vários acidentes de risco. Na verdade, todos esses acidentes eu posso ter na minha área de odontologia. Ergonômico, porque eu posso ficar muito tempo atendendo um paciente numa mesma posição e isso pode prejudicar minha coluna, tanto é que existem estudos, enfim, que comprovam que dentistas podem ter ao longo, depois de muito tempo de profissão, podem ter problemas na coluna, tendinite, enfim, por conta da ergonomia. A gente tem que estar sempre numa posição confortável, mas às vezes a gente fica tanto tempo que não é muito saudável. Sem contar que assim, a gente tem que fazer altas posições para estar enxergando tudo dentro da boca do paciente. Na minha profissão, eu também estou passível a acidentes biológicos, porque eu estou ali em contato direto com secreção do paciente. Em cirurgia de dentista, eu vou estar em contato com o sangue, que é um acidente, pode ter um acidente biológico.
Um acidente químico também mexe com substâncias químicas, então também posso ter um acidente químico. Os físicos, na odontologia a gente acaba tendo contato com muitos instrumentos perfuro-cortantes que eu posso me cortar, posso ter um acidente físico. Enfim, gente, é uma infinidade de acidentes, é uma infinidade de agentes de risco que fica até estranho falar tanta coisa aqui. Mas eu falei da minha área de odontologia, mas qualquer área, enfim, situação, a maioria pode apresentar algum agente de risco para o trabalhador. Então, para aquelas pessoas que trabalham ali em construção, elas estão passíveis ali a acidentes de risco físicos, pode cair alguma coisa na cabeça delas, eles podem cair, podem se machucar, podem se cortar. Pessoas ali de indústria que trabalham ali com remédio, farmacêutico ou até mesmo veneno, estão ali em contato direto, podem ter algum acidente de risco químico. O biológico, que é o que eu falei, quando a gente está em contato ali com secreção, seja saliva ou sangue, enfim, a gente também está em contato, pode acontecer alguma coisa. Se aquele paciente estiver contaminado, pode passar para o trabalhador, vice-versa, enfim, tem muita coisa envolvida nisso. E os acidentes mesmo é quando acontece algum acidente, sabe, gente? Fora isso, não necessariamente não necessariamente era biológico, químico, físico, mas aconteceu um acidente que qualquer pessoa na rua pode sofrer um acidente, até um guarda de trânsito pode acontecer alguma coisa. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Esse é um conceito um pouco amplo, muita coisa envolvida no agente de risco, mas entendam que agentes de risco é isso, são danos que podem, são situações, são agentes que podem causar algum dano ao trabalhador. E dentro desses danos, dentro desses acidentes de risco, agentes de risco, existe uma infinidade de acidentes que podem acontecer. Biossegurança, o conceito mais fácil que a gente tem aqui, que é um conjunto de ações voltadas para a prevenção, proteção do trabalhador ou paciente. A gente viu no conceito passado vários acidentes que podem acontecer, vários agentes de risco que podem acontecer. A biossegurança basicamente são atitudes, ações que tentam minimizar esses danos, minimizar o risco disso acontecer. Então, eu que estou ali em contato com o paciente, saliva, secreção, eu uso máscara, touca, óculos de proteção, face shield, que é o protetor facial, luva, eu tô me prevenindo. A pessoa que trabalha com construção tá ali com as luvas de trabalho, tem um coletezinho, usa um capacete para caso aconteça alguma coisa, ela está se protegendo. O agente de trânsito está sempre ali com aquele colete fluorescente para quem está dirigindo a alta velocidade, ver ele de longe para ver que ele está ali. São medidas de biossegurança, entendeu? Hoje em dia, biossegurança, a gente está usando máscara, distanciamento, o álcool 70, são medidas de biossegurança. Então, são todas essas atitudes, são todas essas ações que a gente tenta se prevenir dos agentes de risco que a gente viu no conceito passado. Então, aqui, que a gente está fazendo hoje em dia, o uso da máscara, apesar de que esse carinha que está usando a máscara, não está usando a máscara ideal, porque o queixo dele está para fora, e isso não é legal, né, gente? Parece até, olhando essa imagem, parece que a máscara dele está no olho, parece que ele aprendeu com alguém aí, mas a máscara teria que estar um pouco mais para baixo. Então, lavar a mão, álcool em gel, manter o distanciamento, tudo isso tá valendo, tá? São medidas de biossegurança. Material biológico, eu falei aqui para vocês que na minha área de odontologia eu tenho contato, posso ter contato em uma cirurgia, com o sangue do paciente, em algum procedimento normal, qualquer procedimento da odontologia, eu vou estar tendo contato com o material biológico daquela pessoa, porque a saliva não deixa de ser uma secreção. A saliva, o suor, a tosse, espirro, são ali secreções de um indivíduo, gente. Então, é isso, o material biológico é basicamente isso. O nosso corpo, ele tem sangue, saliva, tudo isso, e quando eu estou contaminada com Covid, estou dando um exemplo, se estou contaminada com Covid, o meu suor, a minha saliva vai estar contaminada de Covid, e é um material biológico contaminado, e se eu estiver perto de outra pessoa, se eu aí sair, ficar muito perto, eu vou estar passando para outra pessoa, e isso não é legal. Então aqui, deixei a fotinha do sangue, a gente geralmente faz exames, pode fazer exames com saliva nesses tubos de ensaio. Nem é tubo de ensaio, né? Mas enfim. Agente químico ou biológico
que são substâncias, compostos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, pele ou ingestão. A gente viu ali as secreções, que são saliva, sangue, aqui já é diferente. São agentes que podem me fazer mal, dependendo da composição deles. Então aqui a gente tem 3 agentes pesados, que pode dar ruim, que a gente tem que ficar esperto. Os agentes físicos, por isso que sempre que vocês vão tirar alguma radiografia, algum raio-x, alguma coisa que tenha a ver com radioatividade, vocês sempre têm que estar protegidos, porque por mais que exista ali uma segurança, a gente precisa se proteger, porque existe uma radioatividade que pode ser prejudicial à nossa saúde. Então a gente também tem ali os agentes biológicos, que é esse símbolozinho vermelho, que são os fungos, as bactérias, vírus, são coisas ali que penetram no nosso organismo pela via respiratória. Ou até mesmo pelo contato, enfim, peguei alguma coisa contaminada, um vírus, uma bactéria, coloquei, ou eu comi alguma coisa contaminada, tá? Nesse agente biológico. E por último a gente tem as substâncias químicas, que é essa caveirinha ali, que são os próprios venenos, né, gente? São pessoas que fizeram venenos, ou para insetos, ou para uma infinidade de coisas, né? Existe gente para tudo quanto existem pessoas que fazem tudo quanto é coisa, então é isso. Incidente químico ou biológico. No clube, no presencial, eu perguntei para vocês conhecem algum incidente químico ou biológico? Sabem de algum? O Henri falou um incidente, então eu não vou falar o que ele falou aqui, porque vamos ver se vocês lembram de algum incidente, coloquem aqui nos comentários. O que é um incidente químico ou biológico? Liberação não intencional de uma ou mais substâncias perigosas que podem prejudicar a saúde humana e o meio ambiente. Como assim? Muitos de vocês, eu sei que conhecem, assistiram a série ou conhecem o incidente de Chernobyl. É uma palavra que a gente usa até como meme hoje em dia, né? Chernobyl, uma pessoa tóxica, Chernobyl, enfim. Que basicamente aconteceu um acidente há muitos anos atrás, quando foi descoberto 2 novos elementos, o rádio e o polônio. Algumas pessoas usaram para a ciência, para a saúde, então usaram ali para radioterapia, a gente perceberam que ajudava na cura do câncer, estava ajudando no tratamento, então usaram para isso. E outras pessoas usaram para outras coisas, como perceberam que eram substâncias químicas que eram tóxicas e perigosas, então tanto é que as pessoas que trabalhavam com aquelas substâncias acabaram ficando doentes, né? Então se você está muito perto, a radiação ali pode acabar com você. Então as pessoas usaram isso como guerra, como armas para guerra. Então, em Chernobyl, basicamente eles fizeram um teste, estavam fazendo testes de segurança para ver se o reator ia funcionar. Então, eles meio que desligaram a energia para ver se o reator ia funcionar. Só que nisso aconteceu um superaquecimento lá, deu ruim, explodiu e todo aquele material que tinha ali, todo esse material tóxico que tinha, acabou ali matando muitas pessoas e, mais do que isso, acabou deixando muitas pessoas tão expostas que ficaram doentes, com câncer. Então a gente vê ali na literatura muitas crianças realmente doentes por conta desse incidente químico. Tanto é que é uma área inabitada, hoje em dia já está mais controlada, digamos assim, já foram vistos animais, a própria vegetação já está voltou, né? Só que existe todo um cuidado, porque ainda é uma área que pode ter esses agentes químicos ou biológicos que não fazem bem para a saúde. Então, esses incidentes químicos ou biológicos são isso. Posso estar mexendo com alguma coisa química que não é um veneno. O veneno caiu. É um incidente químico ou biológico. Então, tem que tomar essas substâncias, a gente precisa de um cuidado redobrado. Patogênico, que é o agente infeccioso, gente. O patogênico, essa palavra patogênico, é o vírus, é a bactéria, é o serzinho pequenininho que faz a coisa dar errado. Então, a gente tem ali no Covid um serzinho que é o agente infeccioso. E é basicamente isso, gente. EPIs, equipamento de proteção individual. Esse também é fácil. Vocês usam EPIs. Quando vocês vão sair hoje, infelizmente, estamos numa pandemia, vocês saem com pelo menos um EPI, que é a máscara, que são equipamentos de proteção. Vocês estão se protegendo de aerosóis e estão protegendo outras pessoas dos aerosóis que vocês estão formando, das secreções que vocês estão, enfim, produzindo.
Em áreas hospitalares, vocês veem ali o profissional totalmente paramentado, com jaleco, touca, luva, máscara, óculos de proteção. Hoje em dia a gente já tem o face shield também. Pessoas ali que trabalham com educação, lá no clube a gente conversou muito, a gente fez ali os líderes falarem das áreas deles também. Então os próprios professores de educação usam máscara, usam face shield, então esses são equipamentos de proteção. Nesses equipamentos de proteção também entra o que eu tinha falado antes de capacete para quem trabalha com construção, outros equipamentos de proteção que não da área hospitalar, tá? É uma proteção minha. E existem vários equipamentos de proteção. Agora, a gente precisa entender a diferença de surto, epidemia, pandemia e endemia. Vocês precisam saber a diferença desses 4 conceitos, tá? Então, isso vai cair na prova. O que é um surto, o que é uma epidemia, o que é uma pandemia, o que é uma endemia. Então, vamos, pensem numa escadinha. Vai subindo, tá? Então, vamos começar com endemia. Endemia é uma doença típica de uma região quando acontece com muita frequência no local. Então, existem estados, existem regiões que possuem mais uma doença que o norte do Brasil tem doenças que no sul do Brasil não tem. Seja pelo clima, seja, enfim, pela cultura mesmo, pelos alimentos que aquelas pessoas comem, pode ser por uma série de motivos. Mas é uma doença típica daquela região. Aqui, uma região específica do Brasil tem uma doença típica que nos outros estados não tem, tá? Surto é quando há um aumento repentino de número de casos de uma doença em uma região específica. Lá no clube, a Alessandra, nossa diretora, deu um exemplo. Já aconteceu aqui em Campo Grande surtos em escolas. Ou o alimento estava contaminado na escola, todos os alunos comeram, porque todos os alunos passaram o dia todo na escola, e aí teve um surto naquela escola, porque todos os alunos estavam contaminados por causa daquele alimento contaminado. Então, naquela escola teve um surto, tá? Então, foi ali, numa região específica, num local específico, numa escola específica, é bem específico o surto, tá? A epidemia já é diferente, é quando acontece em várias regiões. Não só em uma região, acontece em várias regiões. Então, pode ser uma epidemia municipal. Toda Campo Grande está tendo muitos casos de dengue. Muitos casos de dengue. Então, epidemia municipal ou epidemia nacional, Brasil tá lascado. Muitos casos de dengue no Brasil. Então, é uma epidemia. Agora, se torna pandemia quando está em todos os continentes. Quando está em todos os continentes, é uma pandemia, que é o que aconteceu com o Covid. Geralmente, assim, dengue, essas doenças que são muito comuns, que a gente sempre está tendo que tomar cuidado, tem momentos ali que tem uma epidemia, mas não chega a ser uma pandemia porque não está em todos os continentes, não é uma coisa ali, universal. A pandemia já acontece, isso está em todos os continentes, que foi o que aconteceu agora, em 2019 com a Covid-19, e todo mundo estava junto. Todos os países estavam juntos na luta contra o Covid. Perceberam a diferença? Qualquer dúvida, deixem nos comentários, tá? A gente está aqui para ajudar vocês também. Então, foi o que eu coloquei aqui. O Covid-19 é uma pandemia. Esses dados aqui, infelizmente, já deve estar diferente, porque foram dados de umas 2-3 semanas atrás, quando eu passei a especialidade no clube. Então, os números continuam subindo. Os números no Brasil continuam subindo. Aqui no Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande, os casos estão muito, muito altos. Então, com certeza, esses números já aumentaram, felizmente. A vacina, o que é a vacina, gente? Por que todo mundo tem que tomar vacina? Todos vocês, quando nascem, conforme vão crescendo, vocês tomam uma série de vacinas. Existem doenças que foram erradicadas, que já não são passadas de um por outro, até mesmo por conta das vacinas. As vacinas foram imunizando, tem vacinas ali que são obrigatórias para as crianças. Então, elas são importantes quanto a isso. Elas agem estimulando o sistema imunológico a produzir anticorpos que podem combater doenças infecciosas, tornando o indivíduo imune às mesmas. Cada vacina tem uma particularidade, tanto é que agora no Covid existem várias vacinas, Coronavac, AstraZeneca,
outras vacinas também, que eu não estou lembrando o nome agora, mas cada uma delas tem uma particularidade. Uma tá ali o retrovírus, o outro, por isso que as reações da vacina podem ser diferentes de uma vacina para outra, no caso da Covid agora, porque eu tomei AstraZeneca. A AstraZeneca é quase como se eu tivesse pego Covid, porque os sintomas são muito parecidos. Então, na vacina tinha ali bem pouquinho do vírus, digamos assim, o vírus inativado, para que o meu corpo produzisse anticorpos, para que quando aconteça de eu estar em contato com esse vírus, o meu corpo já está forte, já conheceu o vírus e já partir para cima do bicho. Então, por isso que é muito importante tomar vacina, tomem vacina, façam seus pais e seus avós tomarem vacina, porque é importante que todos tomem, porque de nada adianta algumas pessoas tomarem, outras não, porque a gente quer acabar com o problema, né? Então, para acabar com o problema, tem que cortar o mal pela raiz. Isolamento e quarentena. Existe uma diferença entre isolamento e quarentena, o que é um e o que é outro. O isolamento é o comportamento de uma pessoa ou um grupo de pessoas, voluntária ou involuntariamente, se afastam de interações e atividades sociais. Como assim voluntária e involuntariamente? O lockdown, o prefeito está obrigando todo mundo a fazer isolamento. Então, assim, vocês são obrigados a se isolar. O lockdown não é para ninguém sair de casa, é para todo mundo ficar em casa. Ou isolamento voluntário. Eu não estou saindo de casa porque quero manter isolamento, não quero ser não quero transmitir o Covid, não quero pegar o Covid, então estou fazendo de forma voluntária. Então, o isolamento, eu estou me mantendo longe de tudo, de todos, para que não exista o contágio. Já a quarentena é diferente do isolamento. A quarentena é a reclusão de indivíduos ou animais sadios pelo período máximo de incubação da doença, ou a data em que esse indivíduo sadio abandonou o local em que se encontrava a fonte de infecção. Exemplo, eu tive contato com uma pessoa que está positivo para o Covid. Eu preciso ficar em quarentena, porque eu preciso ver se eu peguei, então eu preciso esperar para ver se vai aparecer sintomas, para ver se eu estou com sintomas, para ver se foi passado e eu estou com Covid também, já que eu tive contato com aquela pessoa. Então eu preciso me manter alerta. Opa, eu não posso sair ali em 14, 15 dias, uma semana, até ter certeza de que eu estou apresentando ou não sintomas. É óbvio que assim, hoje em dia, a gente fala quarentena, até quando se trata de isolamento, a gente fala quarentena, porque é meio que uma convenção a gente falar quarentena, não está totalmente certo, mas também não está totalmente errado, porque é importante que a gente pense a cada saída que a gente dá de casa, ir no mercado, ir em qualquer lugar, a gente tem que pensar que a gente pode ter transmitido, a gente pode ter pego o Covid, então é até legal que a gente pense, ele pode estar o tempo todo passando ou pegando, então a gente está se prevenindo o tempo todo, tá? Mas saiba a diferença entre isolamento e quarentena. Observações importantes, ainda mais agora quando a gente está se falando de biossegurança, sempre preferir materiais descartáveis. Então, toalhas de tecido ou qualquer coisa assim que a gente tem que lavar, sabe? Então, não é tão seguro quanto os descartáveis. É óbvio que assim, descartáveis não faz bem para o meio ambiente. Hoje já existem ali materiais recicláveis, enfim, que são sustentáveis, mas no geral os descartáveis eles são melhores nesses casos. Então assim, lavei a mão, peguei um papelzinho descartável e joguei fora. Se eu tiver contaminado, o negócio já está no lixo, então tá tudo bem. Agora, se eu pegasse uma toalha de tecido, eu ia estar contaminando aquela superfície também. Outra pessoa poderia fazer a mesma coisa e ser contaminada. Sobre o álcool, gente, o álcool 70, ele possui uma concentração ótima para efeito bactericida, porque a desnaturação das proteínas do micro-organismo faz-se mais eficiente na presença de água. Eu vejo que logo que começou a pandemia, muitas pessoas ficaram doidas pelo álcool, tanto é que acabou o álcool, teve o surto ali do álcool. Na verdade, nem foi surto, se a gente for parar pra pensar, né? Foi no país... Não, acho que não foi em todos os continentes esse surto. Talvez no Brasil, que todo lugar não tinha álcool. Tô brincando, tá, gente? Mas eu vi que muitas pessoas compravam até o álcool 90, e o álcool 90 não é o álcool indicado para efeito bactericida. Se a gente passa o álcool 90, ele seca tão rápido na mão que às vezes nem fez o efeito que tinha que fazer. Então, por isso que é melhor usar o álcool 70, que ele tá ali, o efeito bactericida.
Na clínica onde eu estudo, a gente sempre usou o álcool 70 para desinfectar todas as superfícies, para desinfectar as mãos mesmo, sempre que a gente vai atender algum indivíduo. Então, álcool 70 é melhor que álcool 92 para o efeito bactericida. A gente usa o álcool 90 até mais para situações que a gente, inflamáveis mesmo, né? Vai colocar num... nossa, esqueci de novo a palavra, gente. No presencial, eu esqueci a palavra. E agora eu esqueci a palavra de novo. Quando eu vou ligar um foguinho, alguma coisa, eu posso usar o álcool 92, que ele é mais inflamável. Agora, gente, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de um outro vídeo de uma outra universidade que mostra lavagem de mãos. E aí vocês podem estar assistindo, que é muito interessante. Porque a gente costuma lavar a mão só assim, mas é muito importante que a gente lave a mão por completo. Então, essa imagem, ela traz alguns passos da lavagem de mãos. Então, a gente tem que lavar aqui, mas tem que lavar aqui em cima também, tem que lavar no pulso, tem que lavar as unhas, tem que lavar cada pedacinho do nosso... entre os dedos também é importante lavar. Então, eu vou deixar aqui na descrição um link para vocês assistirem de outro vídeo da mulher mostrando mesmo como lavar a mão. É bem legal porque ela usou tinta, né? Colocou uma luva e colocou tinta. E aí a gente pode ver, conforme ela vai lavando a mão com a tinta, todas as superfícies que estão sendo atingidas pelo sabão, tá? Então é muito importante lavar a mão de forma correta. Agora vocês vão ficar com tarefinhas. São muitas doenças que já aconteceram, muitas doenças que já foram erradicadas, muitas doenças que a gente precisa ainda manter cuidados para a gente se manter saudável. Então, essas duas tarefas que vocês vão receber, vocês vão ter que fazer pesquisa sobre doenças. Então, nessa primeira tarefa, vocês vão ter que escolher 2 doenças e vão ter que dizer quando que aconteceu essa doença, quantas pessoas foram infectadas, quais eram os sintomas da doença, eles encontraram a cura ou ela ainda está ali funcionando, ainda está atingindo pessoas, e quais foram os cuidados de biossegurança para evitar essas doenças. Então, escolham 2. Peste negra, varíola, tifo, gripe espanhola, gripe suína e Covid. Então, vocês vão escolher 2 dessas doenças para fazer essas pesquisas e responder essas perguntas que eu coloquei no slide passado. A tarefa 2, vocês vão escolher uma doença e vocês vão responder quais são os sintomas, como é a forma de contágio, existe cura, onde e quando já houve um surto, epidemia, pandemia, existe prevenção dessa doença, como que tá? Vocês vão escolher uma, tá? Ou a febre amarela, cólera, tuberculose, AIDS, sarampo, malária, beleza? Tarefa fácil, escolham ali uma que vocês já conhecem, ou de que vocês acham que vai ser mais fácil, escolham, tá? Eu vou deixar a critério de vocês isso. E por último, vocês podem ler na Bíblia de vocês e quem sabe até marcar ali, para quem fez a marcação bíblica, Mateus 24, Apocalipse 6, 1 Coríntios 15 e Apocalipse 21 e 22. Todos esses versículos, eles trazem relações e estão relacionados por um motivo. A gente vê que no final dos tempos, quanto mais perto estiver da volta de Jesus, mais coisas vão acontecer, guerras, rumores de guerras, doenças, terremotos, e a gente tem que pensar nisso, né? Nação contra nação, são versículos que trazem essas coisas, trazem esses ensinamentos e que estamos perto da volta de Jesus. Então a gente está passando por todas essas dificuldades, a pandemia pegou todo mundo de jeito, estar longe um do outro, não estar perto um do outro não é legal. Ter o clube dessa forma é triste, porque a gente precisa do contato humano, estar perto um do outro, mas a gente sabe que são coisas que a gente vai passar e ainda vai ter muita dificuldade. Quanto mais perto da volta de Jesus, mais coisas vão acontecer, o caos vai se instalar, enfim, mas a gente nunca pode perder a esperança de que Jesus em breve vai voltar e de que tudo isso vai acabar. Então são versículos que trazem isso. Então, se vocês quiserem ler na Bíblia de vocês, acho interessante, se quiser marcar também, são ensinamentos que a gente nunca deve esquecer. Porque às vezes a gente tá falando tanto de Covid, biossegurança, mantém distância, não abraça, máscara, álcool o tempo todo, que parece uma realidade totalmente paralela que a gente vivia 2 anos atrás. É muito triste pensar enquanto há 2 anos atrás a gente estava acampando, a gente estava aglomerando, e hoje em dia a gente não está mais podendo fazer isso.
E como eu falei no presencial, vou falar aqui de novo, existem clubes que já estão acampando, já estão fazendo as atividades, a gente vai segurar o máximo que a gente conseguir, porque querendo ou não, a gente está hoje aqui em Campo Grande, onde é o nosso clube, em um novo pico da doença. Tanto é que assim, já não existem leitos de UTI, já não existem leitos nos hospitais. O governo daqui está tendo que transferir pacientes daqui para outros estados para serem atendidos, então tá um caos. Então acho que talvez não seja o momento para a gente fazer isso, seja por biossegurança, para proteger a gente, para proteger vocês, como também por respeito a todo mundo que perdeu familiares ou tá passando por essa doença. É difícil pensar enquanto a gente tá ali, sei lá, num acampamento e pessoas no hospital morrendo, famílias sendo desestruturadas. Então a gente vai segurar. Eu sei que vocês querem muito alguma atividade presencial. A gente está voltando aos poucos, passos pequenos, até onde a gente vê que é seguro ou não é seguro. A gente quer manter a biossegurança, tá? E para algumas atividades isso a gente sabe que não vai rolar. Bom, é isso, gente. Curtam o vídeo, comentem, deixem um biscoito de vocês nas redes sociais do clube, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. O blog a gente tá meio em off, tá? Principalmente Instagram, TikTok, a gente tá tentando ali estar sempre ativo. Então não deixem de passar por lá. Beleza, gente? É isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Qualquer dúvida deixem aqui ou no WhatsApp. E é isso, tchau.